A palavra de hoje, eu estou orando para que seja um instrumento de Deus para uma grande libertação. O problema é que quando nós falamos de libertação, nós pensamos, por exemplo, em viciados em droga, ou pessoas que estão possessas de demônio, então precisam de libertação. Pode ser que você esteja aqui agora, assentado aqui na igreja, e está precisando de uma libertação. E libertação de um mal terrível, é um câncer bem silencioso, chamado amargura. E é muito interessante. Assim como no câncer há níveis. Há níveis de câncer, você sabe disso. A amargura também tem alguns níveis. E tem gente que consegue viver com a amargura, ou conviver com ela. Alguns entram numa depressão quando recebem o impacto de alguma ofensa e aceitam a amargura, entram numa depressão e às vezes caem ali, se fecham num canto, não quer conversa mais com ninguém e tal. Há alguns que engolem a amargura e aprendem a conviver com ela. Então eles dão um sorriso, sempre você olha assim e fala, oh, está tudo bem. Mas quando põe a cabeça no travesseiro, você começa a ver a realidade. Tem um negócio comendo ali dentro. E alguns dizem, essa é a cruz que eu carrego. Eu vou ter que conviver carregando isso até a minha morte. Deixa eu dizer para você, hoje você vai sair daqui liberto. Você não tem que carregar essa porcaria dessa amargura o resto da tua vida. Seja livre. Vira para o teu irmão e fala, seja livre, irmão. Irmãos, é um veneno que entra em nossas vidas e vai comendo, e vai comendo. E assim como o câncer vai comendo, você não percebe nada, de repente, bum, explode. Me lembro do meu pai. Meu pai estava alegrão. Um dia ele estava na casa de um diácono aqui da igreja, num grupo pequeno, ou num culto no lar, naquela época a gente chamava de culto na casa, e ele foi pregar. De repente, quando ele foi pregar na casa desse irmão, ele começou a sentir mal, e aí ele falou, dá licença, tem um banheiro perto. Aí ele foi para o banheiro, chegou lá, começou a vomitar. Irmãos, ele vomitava só sangue. Aí ele chamou alguém, quando alguém viu, já levou para o hospital. Irmãos, meu pai tinha uma úlcera no estômago. Ele não sentia nada, não sentia dor nenhuma. E essa úlcera, olha só, essa úlcera estourou no estômago, começou a dar uma hemorragia, encheu o estômago dele de sangue. Então, claro, ele vomitou. E graças a Deus que deu tempo da gente cuidar e ele foi curado disso. Mas interessante, foi comendo. Foi comendo. É uma doença silenciosa que vai comendo a tua vida. Olha o que o autor da carta aos Hebreus diz. Hebreus, capítulo 12, o verso 15. Hebreus, capítulo 12, verso 15. É um texto muito interessante. E está no meio de algumas orientações sobre a verdadeira vida cristã. E é uma orientação para trazer exatamente libertação. Hebreus 12, verso 15, diz assim: atentando diligentemente, buscando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O termo aqui é raiz de amargura, uma raizinha que está ali dentro, e às vezes você está convivendo com ela, mas de repente ela brota, e aí perturba,
e contamina a muitos. Vamos orar. Espírito Santo, é algo tão importante essa palavra, que nós pedimos que o Senhor tome cativas as nossas emoções, os nossos pensamentos, e fale conosco, ó Deus. Nós precisamos de uma palavra de libertação nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pus aqui alguns detalhes que vão nos ajudar a entender essa questão da amargura. Clica um pouquinho. Primeiro, quais são as fontes que nós temos de amargura? Como é que a amargura chega na tua vida? Veja bem, ela não vai entrando assim, sabe? Pedindo licença. Não. Ela entra nos relacionamentos. Quando você é ofendido. Agora preste bastante atenção. O que significa ser ofendido? Por exemplo, se alguém falar para você um palavrão, é uma ofensa. Você é ofendido. Agora, você tem que parar um pouquinho e pensar, por que a pessoa falou esse palavrão para mim? Para pensar. E não só a questão de palavrão, mas existem diversos tipos de ofensa. Agora, a ofensa, gente, ela chega para todo mundo. E tem outra coisa. Nós temos, daqui a pouco eu vou falar sobre os mecanismos de defesa, são tão fortes que às vezes um elogio nós recebemos como ofensa. A pessoa amargurada, até o elogio, ela acha que é ofensa. Ela vai falar, você está me zoando. Ele vai falar, porque você está elogiando. Agora, eu não sei como é que você fala, me ofendeu. E qual o problema que te ofendeu? Qual o problema? É aí que entra. Dependendo da tua reação, você foi fisgado, e dependendo da tua reação, você não pegou. Eu e o pastor Guilherme, de vez em quando, vamos pescar, né, Guilherme? Gente, tem hora que o peixe, pegou. Pegou, gente, está lá. Vai para a sacolinha e depois vai para a barriga. Mas tem hora que o peixe só rouba. Tem uns peixes sem vergonha, só rouba a minhoca e não pega. Esse peixe é inteligente. Ele não aceitou a ofensa. Agora, quando você aceita a ofensa, você botou a raiz de amargura lá dentro. E essa raiz, ela começa, o inimigo começa a trabalhar para que ela brote. E aí começa a ruminar na tua cabeça, tá vendo? Essa pessoa quer acabar com você. Essa pessoa é teu inimigo. E às vezes a pessoa não quer nem acabar com você, nem é teu inimigo. Ela ofendeu por alguma situação. Bom, a ofensa é uma das fontes. Outra fonte. Algo que não queríamos que acontecesse. E você recebe amanhã o bilhete azul. Imagina uma empresa grande igual a Volkswagen. Você recebe o bilhete azul. Irmão, você já percebeu que a nossa tendência é saber quem foi que fez o mal para nós? Tem gente que me acha louco e eu me acho abençoado. Quando eu não quero saber quem é contra mim. Eu não quero saber. Por favor, se você sabe de alguém contra mim, não fale para mim. Eu não quero saber. Não quero mesmo. Sabe por quê? Porque eu trato todo mundo igual. E que libertação eu olhar todo mundo e falar, uau, estou em paz. Agora, suponhamos que eu chego para você e falo para você, olha, alguém falou isso de você. Qual a tua tendência? Quem foi? Eu não. Quando alguém falou isso de você, eu falo, pode ser que esse alguém esteja certo. Ore por ele, Deus abençoe. Melhor não saber quem é. Porque você não vai ter, entende? Você não vai morder a isca. Então imagina, o sujeito ganhou o bilhete azul. Aí ele começa. Quem é o culpado? É o meu chefe?
Quem é? É meu chefe. Não, acho que não foi meu chefe, não. Acho que foi o diretor que está sobre ele. Quem é esse sujeito? Não conheço, mas estou com raiva dele. Sabe? O sujeito nem sabe que você existe. E você, no teu coração, criou uma raiva de alguém. Você sabe o que está acontecendo? Você pegou o veneno que está te consumindo e vai te matar. O outro nem sabe o que aconteceu. Eu fico impressionado com essa questão de guardar amargura. Às vezes o outro nem sabe, está em paz e você está lá carcomendo, curtindo aquele mal, aquele veneno dentro de você. E às vezes quando acontece algo que nós não queríamos que acontecesse, quando a gente não consegue achar um culpado humano, a nossa tendência é culpar Deus. Deus fez isso comigo. Eu acho interessante. Aí você começa a arrebentar a tua comunhão com Deus. Você começa a ficar com raiva de Deus. E você começa a falar, que Deus é esse? Eu vou cantar domingo lá. E a irmã falou para levantar a mão, hoje eu vou levantar. Mas eu estou com raiva de Deus. Aleluia. Mas Deus fez isso comigo. Você está com essa raiz de amargura. Tem mais? Os mecanismos de defesa são uma fonte de amargura. É muito natural você se defender. Muito natural. Essa semana eu tive uma experiência muito interessante. Acho que Deus deu para mim ter essa ilustração aqui. Um passarinho caiu na minha garagem. Não sei como. Com a patinha quebrada. Então ele não conseguia voar mais. E não era um passarinho desses pequenininho, pardalzinho, não. Era um anu. Eu até fiquei contente. Tem anu no Brasil. Eu te liguei, Guilherme, porque eu não sabia o que fazer. Mas não consegui falar. Cara. Irmãos, eu não sabia o que fazer com o passarinho. Ele caiu ali, eu falei, ele vai morrer de fome. Porque ele não conseguia alçar voo. E eu não queria que ele morresse na minha garagem. Eu falei, o que eu faço? Aí eu falei, bom, deixa eu ir perto dele para ver. Gente, quando eu cheguei mais perto do passarinho, ele começou a gritar, não era assobiar, não. E eu falava, calma! Interessante, irmãos, eu estava querendo fazer o bem para ele. Ele estava... Deus falou, o amargurado é assim. O amargurado é assim. Você quer fazer o bem para ele, ele está ali. É terrível o amargurado. É terrível. Quem quiser saber o resto da história do passarinho, conversa comigo no fim do culto. Gente, eu fiquei com uma dó do passarinho. Eu não sabia. Gente, é sério. Eu liguei para a Sociedade Protetora de Animais. Sério, eu liguei. Acontece que quando aconteceu isso, era antes do jogo. Na quinta-feira. E eu liguei para os caras, leva no veterinário. Eu falei, mas tem veterinário para passarinho? Eu não sabia o que fazer, sério. Aí eu liguei para o pastor Jonatas, que ele também é meio viciado em passarinho. Ele gosta de passarinho. Eu falei, Jonatas, o que eu faço? Ele falou, pastor, leva lá para o fundo, que lá tem umas minhoquinhas. Aí, se ele come umas minhoquinhas, ele levanta lá o moral dele, ele voa. Aí eu falei, como é que eu vou levar lá para trás? Aí ele falou, não, põe umas frutinhas lá para ele. Eu cortei uns pedacinhos de fruta, pus lá. Bom, tudo bem. A história era só dizer que o passarinho, na hora que você vai lá tentar ajudá-lo. Na hora que você vai tentar ajudá-lo. Então, por que o passarinho fez isso? Todos nós temos mecanismos de defesa, alguns são conscientes e alguns inconscientes. Eu conversei com um psicólogo nessa semana e ele falou para mim, olha, os mecanismos de defesa, a maioria deles são inconscientes, a turma se defende, é natural, mas alguns são conscientes. E olha aqui os detalhes do mecanismo de defesa. Primeiro, o que faz com que a gente se defenda é o sistema desse mundo. Por quê? Porque o sistema desse mundo diz para você que você tem determinados direitos.
E é verdade, você tem alguns direitos. Não é? Você paga o teu imposto, você tem direito a um bom serviço do governo. E tudo isso que você tem as leis, você tem alguns direitos. Só tem uma coisa. Às vezes, nós achamos que temos alguns direitos que Deus acha que nós não temos. Quando na sua vida você perde, por exemplo, um ente querido, a tua tendência, o teu mecanismo de defesa diz para Deus, sabe o quê? Deus foi injusto. É interessante. Quando alguém está no hospital, algum parente teu já ruim, morrendo mesmo, o negócio está tudo complicado, tem hora que a pessoa morre, você vai até falar, graças a Deus, descansou. Mas quando alguém está bem de saúde, de repente, pá, a morte alcança. Aí o que acontece? Você começa a ter um mecanismo de defesa. Olha, foi injusto, morreu muito jovem. Gente, quem define quem morreu jovem e quem morreu velho? É você? Deixa Deus ser Deus. Mas o sistema desse mundo fica nos ensinando. Quer ver uma coisa? Eu tenho o direito de ser feliz. E por causa do direito de ser feliz, eu posso desobedecer a palavra de Deus? Espera aí, onde é que nós vamos parar? Então, o mecanismo de defesa vem por causa do que o mundo fica enfiando na tua cabeça. Outra coisa, o egoísmo. Ah, você quer se defender e você acha que você está certo. Já reparou isso? Em todo conflito, você acha que você está certo. Eu tenho isso, você tem. E se você negar isso, você está mentindo. Você sempre acha que está certo. Vai num acidente de carro. Quem está certo? Quem está certo? Quem está errado? A tua tendência é falar, não, eu estou certo. O egoísmo, gente, vai te dizer o que é certo e o que é errado. Tem mais. Os dardos do maligno, isso aqui é terrível. É quando o inimigo vem e põe na tua cabeça, olha, essa pessoa não gosta de você e quer te prejudicar. E isso é uma mentira, não se esqueça disso. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ah, mas ele ou ela quer me prejudicar. Quem disse isso? Você não está lendo a mente do outro. Mas o inimigo vem e fala, olha, quer... E às vezes a pessoa não está nem... É incrível como nós criamos. Nós criamos, gente. Nós criamos, inventamos, julgamos. E quando a pessoa não está querendo fazer mal nenhum. Bom, outra coisa, essa é a pior. Justiça própria. A justiça própria é aquela que você diz, olha, eu não errei em nada, eu me justifico em prejuízo do outro. Irmãos, esse mecanismo de defesa da justiça própria é impressionante. É impressionante. Você já reparou? Na tua casa deve acontecer isso. Quando você mostra para alguém da casa um defeito, a outra pessoa fala assim, mas você também fez isso. É ou não é? Ou é só na minha casa que acontece isso? Na tua acontece? Eu vejo isso. Gente, quando eu falo, olha, você fez isso. Mas você também. Peraí. O fato do outro fazer não justifica o meu erro. Largou a pasta de dente destampada. Então você vai lá e fala, ei, você largou a pasta de dente destampada. Mas você também sempre larga. Tá bom, então nós dois, ignorantemente, porque demos lugar à amargura, vamos os dois deixar a pasta de dente destampada. Eu acho impressionante como a tendência mas você também fez isso.
É mecanismo natural de defesa. A minha defesa, o que quer fazer? É derrubar o outro. E nesse mecanismo de defesa também, nós criamos essa nossa justiça própria. E essa justiça própria, você diz, sabe o quê? Não, eu estou certo e aquele está errado. Gente, eu fico também impressionado como nós criamos na cabeça do outro, quer dizer, nós criamos na nossa cabeça, achando que o outro está com isso na cabeça. Por exemplo, esse sujeito quer puxar o teu tapete. Ele quer passar por cima de você. Aí você começa, é verdade, hein? Então, ele disse que eu estou bonito. Eu acho que ele está fazendo isso para... Sabe? E às vezes o sujeito falou com sinceridade, você está bonito. Mas você fica criando aquilo. Agora, nessa época de jogo de futebol, é muito interessante. Os jogadores reservas. Gente, se você perguntar para ele, você quer ser titular? Ele não vai falar para você assim, não, o outro joga muito melhor que eu, deixa que o outro seja, eu estou aqui só para quebrar o galho. Não, é que ele fala isso na frente das câmeras. Mas lá por dentro, se ele pudesse derrubar o outro, ou tirar o outro, para que ele fosse o titular, ele faria isso. Então a gente fica colocando, às vezes, na mente do outro, uma coisa que o outro não está nem pensando em fazer. Não, mas ele está querendo puxar o teu tapete, ele quer te prejudicar, ele quer fazer. Isso é tudo a tua justiça própria que está levantando isso. Bom, então esses mecanismos acontecem. Tem mais. Quais são os alvos da nossa amargura? É interessante, quando a amargura entra, ela vai se projetar em alguém. A primeira coisa, você pode culpar a Deus. Irmãos, e tem gente que está louvando, está cantando, está orando, mas lá no fundo está guardando uma amargura contra Deus, por algo que Deus permitiu na sua vida. Gente, quantas vezes já ouvi isso? Por que Deus fez isso comigo? Ele fez porque Ele quis. Então Ele não me ama? É aí que entra, gente, aí que entra o que? Agarre-se na palavra. O que a palavra diz? Ele ama. Não, mas se Ele fez isso, olha só a justiça própria. Se Ele fez isso, Ele não me ama. E não é por aí. Tem gente com amargura, com raiva de Deus. E pode ser que você está aqui e está com raiva de Deus. Algo aconteceu talvez há 40 anos atrás na sua vida aí, e você está aqui agora ainda ruminando esse negócio, e você não encontra o culpado, e você fala assim, olha, eu não estou com raiva de Deus, mas eu nunca gostaria que isso tivesse acontecido. Se você falou isso, você está há 40 anos com raiva de Deus. Você não está com aquela raiva aberta. Você não está xingando Deus. Mas lá dentro, você não está aceitando o que Deus fez. E isso chama, sabe o quê? Uma rebeldia interna que cria essa amargura e vai te afundando. Tem mais? Outro alvo, as pessoas. Então, quando você vai em Deus de última instância. Mas aí você começa a dizer, as pessoas que fizeram isso contra mim. Aí alguém fez. E realmente fez. Agora o que você vai fazer? Se você tivesse poder de pegar o videotape da tua vida e rodar para trás, você rodaria? Vai para trás. E olha aquela cena que aconteceu lá. Como é que eu vou lidar com isso que aconteceu na minha vida há 40 anos atrás? Irmãos, eu sou um péssimo conselheiro. Não sei nem por que eu estou pregando esse sermão aqui. Porque esse sermão quem devia estar pregando era um conselheiro.
Mas às vezes no aconselhamento que eu faço uma pergunta, gente, e toda vez essa pergunta é... Vou fazer aqui agora. O que aconteceu em sua vida que você jamais gostaria que tivesse acontecido? A resposta a esta pergunta vai mostrar se você tem amargura ou não. Porque você vai responder, aconteceu isso lá atrás. Se eu pudesse, eu gostaria que não tivesse acontecido. Tem amargura aí atrás. Agora, se você disser assim, olha, aconteceu algo na minha vida que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas foi uma bênção que aconteceu, graças a Deus porque aconteceu, então eu gostei que aconteceu. E o que eu faço? Por exemplo, você pode me chamar de louco, mas uma das grandes bênçãos que eu e a Rutinha tivemos em nossa vida foi a morte das nossas 2 filhas gêmeas. Doeu, chorei, mas hoje eu falo, aleluia, que bênção, o trato de Deus, o forjar do caráter de Deus na minha vida. Que bênção. Irmãos, essa experiência que eu conto no livro aqui, da fronteira de El Salvador com a Guatemala, gente, Deus me levou para um pó, mas para um pó. E você olha, eu olho hoje e falo, aleluia por aquela experiência. Aleluia por ter passado fome. Aleluia por doença. Aleluia por estar incitado a dormir na rua, na sarjeta, sem ter para onde ir. Aleluia. Porque foi Deus trabalhando na minha vida. Agora imagina, se eu estivesse falando hoje, eu me entreguei para Deus, e olha o que Deus fez comigo. Deus deixou eu sofrer isso. Minha gente. Era amargura corroendo aqui dentro. Entende? E é bom eu estar falando isso, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu vou mostrar alguns mitos. E um dos mitos é esse. Quem perdoa, esquece. Esquece nada. Está gravado na mente. Quem perdoa, não é que esquece, muda de atitude. Começa a louvar a Deus por aquilo que aconteceu lá atrás. E aí você começa então a criar raiva de pessoas. Então tem pessoa que eu não converso mais. Virei o bico, e às vezes por bobagem. Tem mais. Olha lá. Pessoas que não fizeram o que esperavam. Gente, isso aqui é uma bomba na cabeça de... Eu fico impressionado. Olha, o meu vizinho, ele nem sabe que você está sem comida em casa, hein? O vizinho nem sabe que você não tem comida em casa. Aí, estou com raiva do meu vizinho, porque ele não comprou uma cesta básica para mim. Ele nem sabe o que você está precisando. Isso acontece aqui na igreja. Tem gente que vem e fala, pastor, eu estava passando fome e a igreja não fez nada. Sabe o que eu falo? Irmão, adivinhar é pecado, adivinhação é do diabo. Porque a igreja não vai adivinhar. Você tem que vir comunicar o que está acontecendo. Mas então guarda a raiva, porque não fez o que eu esperava. Olha, eu esperava que ia acontecer isso, eu esperava que ia acontecer isso, e porque a pessoa não fez isso, a amargura entrou. E a raiz fica lá. E aí você começa já a olhar a pessoa desgueio assim. Meu inimigo, está contra mim, vai puxar o tapete. E vai nada, gente. Tem mais. Os efeitos da amargura. Olha o texto, o que diz. Vamos ler todo mundo esse texto? Vamos lá, todo mundo comigo. Atentando... Irmãos, esse separando-se da graça de Deus é uma palavra um pouco pesada, mas ele é um desgraçado.
O que quer dizer o desgraçado? O desgraçado é quase um palavrão aqui no Brasil, né? Você fala para o outro, desgraçado. O desgraçado é alguém que perdeu a graça. Quando você deixa uma amargura entrar, você perde a graça de Deus. Sabe por quê? Deus fala assim, peraí, ele em vez de confiar em mim, ele está curtindo, está permitindo que esse mal, que esse veneno comece a se espalhar dentro do seu seio. E aí ele fala, e que nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. A raiz de amargura perturba, primeiro, o amargurado, e segundo, perturba os outros. Irmãos, eu fico com dó, às vezes eu fico olhando, a pessoa amargurada, ela está sofrendo sozinha. Ela está lá curtindo aquele negócio, e o pior de tudo, ela acha normal. E tem uns que até gostam. Então tem um sermão desse que você deve estar falando, pastor, não perturba, eu estou tão feliz com a minha amargura. Então, pastor, não me perturbe não, deixa eu curtir a minha amargura. Fique à vontade. Mas se você quiser ser liberto, hoje você pode ser liberto, em nome de Jesus. A amargura perturba a pessoa e perturba os que estão em volta. Quer ver? Olha o próximo ponto. Ela vai contaminar a muitos. Irmãos, a pessoa amargurada contamina os outros. Irmão, é só você olhar uma roda de conversa. Suponhamos que está todo mundo contente ali, conversando com algo positivo, né? Oh, legal, não sei o que e tal. Aí chega o amargurado. O amargurado chega, oi, paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos conversando aqui, o jogo de futebol foi legal, você vê, não sei. Aí o amargurado entra e fala assim, mas aquele goleiro lá, viu? Aquele goleiro foi uma porcaria. E aí ele já começa a botar para fora a amargura. Ele usou o goleiro só como uma artimanha para entrar. Mas rapaz, tá difícil, viu? Tá difícil. Esse mundo tá podre. O negócio tá complicado, viu? Ninguém me ama. Ninguém me quer. Vocês estão rindo aí, mas você não sabe. Você não sabe o que aconteceu comigo. Olha, eu olhei aquele sujeito, ele me deu uma olhada assim, a olhada dele me fulminou. Sabe, a conversa que estava tão legal, já virou uma olhada que fulminou. É incrível, como vai? Então, eu fico às vezes pensando, a turma está numa alegria, entra o amargurado, começa a contaminar. Irmãos, tem um irmão da nossa igreja, sabe o que ele falou? Ele foi num grupo pequeno, era um grupo de estudo bíblico. Quando saiu do grupo, ele falou para a esposa dele no carro, eu não quero nunca mais vir nesse grupo aí. A mulher, por quê? Ele falou bem assim, nesse grupo só tem gente amargurada. Reparou que na hora da comunhão, em vez de falar, irmão, que Deus te abençoe, anima o irmão no crescimento. Não, aí na hora da comunhão começa, rapaz, o louvor lá na igreja não está muito legal não, hein? Olha, eu cheguei na igreja, aquele irmão do estacionamento fica mandando a gente pôr o carro não sei de que jeito. Irmão, aquele irmão parece que o dono do estacionamento. Pastor Edson, então, as mensagens do pastor Edson não dá para engolir mais. Eu não estou aguentando mais. Eu vou na igreja para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. Chego lá, o homem pega o chicote e não sei o quê. E não, olha, pastor, olha. Aí o outro fala, é verdade. Nem me cumprimentou no corredor o pastor. Ele passou direto, olha, nem olhou para a minha cara. Eu acho que ele está com raiva de mim, hein? E eu acho que o pastor está querendo puxar o meu... Gente, está amargurado, está doente. Vocês estão rindo, irmão? É assim mesmo, viu, irmão? A história é assim mesmo. A amargura é fonte de fuxico. É fonte de fuxico. E começa... E porque a pessoa está amargurada, ela quer então... Sabe, eu vou explicar para você por que a pessoa amargurada contamina. Porque ela quer que os outros estejam sofrendo junto com ela.
ela além de sofrer sozinha, ela quer que os outros sofram também. Ela quer companhia. É igual eu quis levar o pastor Guilherme para a cadeia comigo. Eu não quero ir sozinho para a cadeia, ele vai comigo. Então o amargurado, ele fala, olha, eu não quero estar sozinho curtindo esse troço aqui dentro. Então eu quero que você também tenha. Aí sabe por quê? Porque aí eu sou aceito no grupo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas só para você saber, viu? Amargurado atrai amargurado. Quer que eu repito? Amargurado atrai amargurado. Aí os dois se abraçam e começam a meter o pau em todo mundo. Agora, quem está livre da amargura, ele olha para o outro e fala, que bênção esse irmão. É uma bênção esse irmão. Tudo bem. Vai, contamina muito. Outra coisa, os efeitos da amargura. Em terceiro lugar, dá abertura para os ataques de Satanás. Irmão, você não pode imaginar o quanto o diabo está atrás disso. Esse livro que as mulheres estão estudando, A Isca de Satanás, ele mostra exatamente isso, que a ofensa é uma isca que pega. Deixa eu contar um caso aqui, irmãos, que eu já contei em outras vezes que eu preguei sobre a questão de perdão. E esse caso, a pessoa que eu vou contar aqui, primeiro, claro, eu não cito o nome, mas essa pessoa não é mais nem da nossa igreja, porque ela mudou para o interior, é uma pessoa muito joia, e eu pedi autorização para ela, para poder contar a história dela aqui. Ela me autorizou, até disse, pastor, pode até citar o meu nome, de tão liberta que ela foi. Mas eu não vou citar o nome, claro. Ela era uma jovem aqui da nossa igreja. Foi na primeira fase que eu fui pastor aqui, e eu comecei bem jovem como pastor, agora vamos fazer 40 anos. Vamos fazer uma festa, hein, irmão? Vai fazer 40 anos agora que eu entrei no ministério. Aí eu já era pastor. Irmãos, eu estou pregando aqui na igreja. Essa moça era do grupo dos jovens aqui. Uma moça bonita, corada, alegre, sabe? Participando de tudo. Aí teve um domingo que na hora que eu estava pregando, eu vi que ela estava... Primeiro, a aparência dela, ela estava pálida, bem pálida, e um rosto triste. E como a gente estava com a turminha aí da igreja, quando acabou o culto, eu falei para ela, e aí menina, o que você tem? Ela falou, nada. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali, mas tudo bem. Aí, domingo seguinte, gente, eu reparei, ela estava ainda mais pálida, e eu comecei a perceber, começou a emagrecer, e na hora da pregação chorava. Aí quando acabou o culto eu chamei, falei, vem cá, o que está te acontecendo, menina? Ela falou, dá para a gente conversar? Eu falei, claro que dá. Fui conversar com ela. E aí, quando eu vi que o negócio estava assim meio complicado, eu falei, vamos marcar um horário essa semana? Ela veio, nós conversamos. E quando eu comecei a conversar com ela, ela falou assim para mim, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, por quê? Ela falou, pastor, há 2 ou 3 semanas atrás, eu estava no meu trabalho, e de repente eu comecei a chorar. O meu chefe me perguntou para mim, o que você tem? Por que você está chorando? Ela falou, não sei por quê. Aí ele mandou para o departamento médico. Quando chegou lá, o médico examinou, estava tudo bem, pressão normal, tudo em ordem. Falou para ela, por que você está chorando? Não sei. Sabe o que ele fez? Meteu um daqueles remédios de tarja preta, sossega-leão. Olha, começa a tomar isso aqui que vai te acalmar e vai consertar. E essa moça começou a tomar aquele remédio. E ela falou, pastor, eu não sei. E ela falou assim para mim, pastor, eu estou com medo de tudo. Eu falei, minha filha, mas medo de quê? Eu estou com medo de dormir. Sabe o que ela teve que fazer? Ela trocou com o pai dela foi dormir no quarto dela e ela foi dormir na cama de casal com a mãe dela, de medo, à noite. E eu vi que era uma opressão demoníaca. Irmãos, isso foi logo no começo do meu ministério, e lá na faculdade teológica, eu aprendi algumas técnicas de aconselhamento. E aí eu comecei a usar as técnicas de aconselhamento. Acho que foi isso, acho que foi aquilo. Nada funcionava, viu, gente? Aí eu resolvi usar a técnica certa. Eu comecei a falar, Deus, por favor, mostra aí, revela o que está acontecendo com essa menina. A hora que eu comecei a pedir para Deus, revela, na mesma hora veio na minha mente a palavra perdão. Aí eu falei para ela, escuta, você está guardando raiva de alguém
Você está amargurada com alguém? Aí que ela começou a chorar. Mas chorou mesmo. Eu falei, agora. Eu falei, você pode me contar o que está acontecendo? Gente, uma coisinha tão boba. Olha só. Aí ela contou. Ela falou, eu tenho um primo que mora lá em casa. E ela disse assim, e um dia, ele chegou atrasado do serviço e tinha que sair. E aí a minha mãe estava usando o banheiro, e ele começou a bater na porta e falar, tia, sai logo, tia, que eu tenho que tomar banho para sair. Ela falou, aí eu fui lá defender minha mãe. Primeiro que ele não estava brigando com a mãe dele, com a tia dele. Ele estava só pedindo para ela sair rápido, porque ele queria... E ela foi lá e brigou, você não tem direito aqui. E aí ela falou, pastor... E aí eu tive uma discussão feia com ele. Fiquei com raiva dele. E ela falou, agora eu estou vendo que foi a partir daquele dia que eu comecei a ficar assim. O diabo jogou a isca e ela pegou. Ao invés de chegar para o primo e falar, pera, calma, a mamãe ia sair já. Sei lá, vamos viver na paz. Não, quebrou o pau. Aí eu falei para ela, uau, está fácil resolver esse problema. O que eu faço, pastor? Eu falei, perdoa o teu primo. Ah, não dá. Eu falei para ela, eu sei que não dá. Glória a Deus que não dá. Então, pastor, eu falei, eu vou orar para o Espírito Santo te dar força, e aí dá. E aí dá. Aqui um outro detalhe. Irmãos, ela não me disse isso, eu não estou sentindo, mas ela estava com muita raiva. Porque tem gente que fala assim, eu não vou perdoar, porque eu não estou sentindo que devo perdoar. A Bíblia nunca escreveu assim, quando você sentir, perdoe. Não, aqui está escrito, como Cristo vos perdoou, perdoe. Como Cristo perdoou, perdoa. O perdão, gente, é um passo de fé. E é passo para a tua libertação. Não é emoção, não é sentimento. É você falar, Deus, eu entrego para o Senhor. Eu não posso fazer nada. Me livra dessa porcaria, dessa amargura. E aí eu orei com ela. Quando acabei de orar foi interessante. Ela falou, não, pastor, eu estou vendo, eu preciso perdoar. O que eu faço? Aí eu ensinei para ela. É importante verbalizar. Vou explicar por quê. O diabo, quando joga isca, ele tenta enfiar uma minhoca na tua cabeça, mas ele não pode ler a tua mente. O diabo não lê a tua mente, hein? Você devia dizer, aleluia, que ele não lê a minha mente. Porque se ele lesse, ele ia te pôr em cada confusão. Só Deus lê a tua mente. Diga amém aí. Amém. Mas alguns nem falam amém, falam, pastor, é verdade que Deus lê minha mente? É, tudo que está rolando lá, ele está vendo. Quando você verbaliza, o diabo e os seus demônios escutam a tua palavra de perdão. E você fecha a porta, você fecha a brecha. Aí eu falei para aquela menina, verbaliza. Ela, claro, chorando, mas ela falou, Deus, eu perdoo o meu primo pelo... Gente, não teve muita emoção assim, ela estava chorando porque ela estava com aquele negócio lá, e Deus tirou. Aí eu falei para ela, amém, filha, está resolvido. Ela falou, mas pastor, olha a pergunta que ela fez. Pastor, devo continuar tomando o remédio? Boa pergunta para o seu pastor, né? Eu não disse nem sim, nem não. Eu falei, isso é entre você e Deus. Você é que vai decidir. Eu me lembro que isso aí, acho que foi uma segunda-feira. Na quarta-feira ela me ligou. Pastor, a voz dela era outra. Pastor, já estou dormindo no meu quarto. Pastor, não tomei mais aquela droga daquele remédio. Pastor, impressionante. No domingo ela estava aqui na igreja, corada, bonita. Hoje é uma senhora casada, tem um filho grandão. Uma bênção. Foi liberta da amargura. Quando você fica aí, agora você vai falar, pastor, eu não estou do jeito que essa menina estava, eu não estou tomando remédio assim, não sei o quê. Mas talvez você está lá curtindo
sentindo aquela dor e você está fugindo da realidade. Porque a hora que você enfrenta a realidade, começa a doer. Porque o mal está lá. Tem que arrancar o mal pela raiz. Já viu? Essa é uma frase brasileira. Como é que é? Tira o mal pela raiz. O texto diz que a raiz de amargura está lá. Então arranca pela raiz. Diga amém aí. Arranca o mal pela raiz. Outra coisa. Qual é o remédio? Vamos ler todo mundo junto, Efésios 4:32. Todo mundo comigo, vamos lá. Antes... perdoa como Cristo te perdoou. E eu acho muito interessante, perdoando uns aos outros. Sabe o que quer dizer isso? Quando alguém vier pedir perdão para você, e você falar assim, glória a Deus, eu sempre estou certo, por isso que ele veio pedir perdão. Você está pior que ele, irmão. Quando diz esse uns aos outros, sabe, e alguém vier pedir perdão para você, sabe o que você faz? Você fala, olha, eu também tive parte nesse negócio. Eu também tive culpa. Você pode me perdoar também? Irmão, aí os dois são libertos. Esse uns aos outros mostra que o perdão é sempre dos dois lados. Quando envolve alguém nessa coisa. E a base é essa. Perdoem como Deus em Cristo vos perdoou. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser semelhantes a Cristo. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, Cristo perdoou. Agora, você já pensou? Eu fico pensando, uma pessoa que não fosse Cristo e tivesse um Judas na vida. Imagina Cristo. Andei 3 anos com Judas. Eu ensinei o Judas. Eu orei com Judas. Eu parti o pão com Judas. Eu confiava tanto em Judas que eu dei a tesouraria para ele. E agora, ele com um beijo traidor, me beijou. Eu quero enforcar o Judas. Deixa que o Judas se enforca sozinho, irmão. Lê o texto bíblico lá. Ele foi sozinho se enforcar. Irmão, Jesus perdoou. Convidou o Judas para participar da ceia. E ele sabia quem era o Judas. E eu vou engrossar um pouquinho o caldo, irmão. Lavou o pé do Judas. Mas sabe por quê? Ele confiava que Deus vai fazer o plano dele. Então se alguém disser para você, esse aí é o teu Judas, você fala, graças a Deus. Se Jesus tinha, eu também tenho. Eu tenho que imitar a Cristo, então eu tenho que ser. Tem mais, o primeiro remédio, perdoar. O segundo remédio, seja coerente. Se você se diz perdoado, você tem que perdoar. Se você não perdoa, é porque talvez você não foi perdoado. Você sabe de cor o Pai Nosso, não sabe? Vamos lá, todo mundo comigo. Pai nosso que estás nos céus. Agora. Ô irmã, anda comigo aí, vai pro 11. Tá vendo? Tá o Pai Nosso, irmão. Olha lá, agora vai o 12, olha lá. E perdoa as nossas dívidas. Eu sublinhei. Assim como o quê? Irmão, esse assim como complica a vida. Deus me perdoa, assim como, do mesmo jeito que eu perdoei quem me ofendeu. Se eu não perdoei, sabe o que eu estou falando para Deus? Não me perdoa. Irmãos, o pessoal fala o Pai Nosso com tanta... Já viu jogador de futebol? Agora, não sei se a seleção brasileira está fazendo isso lá. Pai Nosso está no céu, santificado... Amém! Aí você pergunta, o que você falou aí?
Eu falei o Pai Nosso. E se você perguntar, por que você falou o Pai Nosso? Ah, para me proteger. Para eu cavar o pênalti e o juiz ver. E aí eu faço assim ainda. Brincadeira, hein? Brincadeira, irmão. Nós estamos brincando. Senhor, talvez... Obrigado, porque nós, Senhor, o Senhor e eu enganamos o juiz. Põe Deus na confusão ainda. É impressionante, gente, é impressionante. Olha lá. Assim como. Aí vem o 13. Não nos deixe cair, glória para sempre. Amém. Olha o 14. Põe lá, jovem, o 14. Ah, não está lá o 14? Gente, eu esqueci de pôr o 14. Volta lá, irmã, não é possível. Eu esqueci o 14. E o 15? Ah, então abre tua Bíblia. Abre tua Bíblia aí, ó, o 14 e o 15. Eu esqueci, o pastor esqueceu de pôr, gente. Olha o 14 e o 15. É Mateus 9. É 9 ou 6? Mateus 6. Então, Mateus 6, 14 e o 15. Eu li até o 13, irmão. O amém é um problema, tá vendo? Você fala amém. Quer dizer, o amém, sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Então, Senhor, assim como eu não perdoei, não me perdoe, que assim seja. Amém. O que está escrito no 14? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. E olha o 15. Se porém... Sabe o que quer dizer isso, gente? Coerência. Se eu fui perdoado, gente, eu sou obrigado a perdoar. Não é questão de escolha, não é questão de pensar, de sentir, e vou orar. Não, não. Eu fui perdoado, eu tenho que perdoar. Tem gente que me acha, você é muito inocente, muito bobo. Eu acho que não, acho que eu sou perdoado. Eu sou perdoado, então, está fazendo mal contra você, está perdoado. Está perdoado. Vai puxar o tapete, está perdoado. Vai te matar, está perdoado. Vai te prejudicar, está perdoado. Vai te roubar, está perdoado. Irmão, está perdoado. Então, ser coerente. Primeiro, perdoar como Cristo. Segundo, ser coerente. Tem uma terceira coisa aí, vamos lá, toca em frente aí. Perdoar porque você foi perdoado. Olha o Mateus 18. Nesse instante, irmãos, o que eu vou ler aqui agora é o trecho de Mateus 18, só que eu pus aqui o texto da Bíblia, mensagem, que ele está bem mais assim, gostoso de ler. Olha como diz. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudique? 7. Tá bom, senhor, 7. Acho que Pedro falou: sou crente, hein? Eu sou um batista bom, hein? Eu vou perdoar 7, hein? Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. Irmãos, e os 70 vezes 7, Jesus não falou 490. Tem gente que é tão ruim que fica gravando no computador. 1, 2, aí. 489. Não vejo a hora de perdoar o 490, porque a partir daí eu não vou perdoar. Aí Jesus dá uma parábola. Olha lá, o reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. 300 mil quilos de prata. Era grana, hein, gente? 300 mil. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O rei falou: olha, tem que ser condenado. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir
cancelando a dívida. Diga amém aí, irmão. Cancelou a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala de oração, quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Veja bem, ele devia 300 mil quilos de prata e foi perdoado. Agora o outro devia para ele 100 moedinhas de prata. Furioso, agarrou pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou, da mesma forma como ele fez com o rei: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível, mandou-o para a cadeia com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou então chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Mau caráter. Perdoei a sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Jesus estava falando isso, e olha o que Jesus diz agora: meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Irmãos, o rei aí é Deus. Quem estava devendo 300 toneladas era eu e você. Nós imploramos ao rei o perdão. Ele perdoou. Agora vem o sujeito com uma dívida de 100 moedinhas de prata. A gente pega pelo pescoço e fala: não, vai pagar tudo. Estamos prejudicando a nós mesmos. A nós mesmos. Tem mais. É um passo de fé. É o que eu falei já aqui, não é por emoções. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ao 31, livrem-se, libertem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Quem está amargurado tem tudo esse montão de defeito aí na vida. 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, é passo de fé. É você dizer: eu não estou sentindo nada, ao contrário, eu estou sentindo raiva, mas em nome de Jesus eu perdoo, porque Deus me perdoou de tudo, eu vou perdoar. Tem mais. Deixe Deus julgar. Pega a tua justiça própria e joga no lixo. Porque você fica julgando: não, ele está errado e eu estou certo, eu estou errado. Fala de Jesus aqui, 1 Pedro. Quando insultado, o que ele fazia? Não revidava. Quando sofria, o que ele fazia? Não fazia ameaças. Mas o quê? Entregava-se àquele. Irmão, a tua justiça própria é tudo errado, é trapo de imundícia. Entrega para Deus que julga justamente. Deus tira e Deus põe. Deus abre e Deus fecha. Deus julga com justiça. E outra, e não fica esperando que o julgamento é do jeito que você pensa. Ah, Deus, eu quero ver ele morrer de câncer, comida de bicho, igual Herodes. Se arrepende e aceita Cristo se você pensa assim. Eu quero, vai comer de bicho. Com que facilidade a gente fica falando, né? Você está sofrendo por causa disso. Está julgando, irmão. Não julga ninguém. Eu não vou pregar sobre julgamento, mas se você for estudar a Bíblia sobre julgamento, com a mesma medida que você julga, você será julgado, hein? Então quer um conselho? Não julga ninguém, irmão. Não julga ninguém. Confia em Deus, descansa. Deixa Deus julgar. Eu botei 2 mitos. Primeiro mito:
quem perdoa, esquece. Mentira! Irmãos, eu fui assaltado quando eu tinha 19 anos de idade. Isso quer dizer que fazem quanto anos? Pega 66, tira 19, dá o quê? 47? Há 47 anos atrás eu fui assaltado, 4 bandidos, aqui numa rua no bairro Jardim, lembro como se fosse hoje, lembro tudo. Fumaram maconha dentro do carro, me ofereceram maconha, me largaram num buraco lá, queria tirar até o sapato, foi uma bênção, porque eu falei assim para o bandido, eu descobri que era só um que era mais, agressivo do que os outros. Quando eu descobri isso, eu comecei a apelar para os outros, porque eles tiraram meu sapato, e foram me largar no matão lá, gente. Aí eu falei para os... e esse bandido que era mais ruim, ele amarrou minhas mãos assim com uma cordinha lá, não sei onde arrumou aquela cordinha, ele não tinha algema, né? Então, eu tô com a mão amarrada, aí ele me dá esse teu sapato, aí tirou o sapato. Aí quando eu descobri que os outros ladrões eram mais bonzinhos que esse, eu falei para os outros, eles falaram, agora você vai descer aqui. Eu falei para os caras, fala para ele me devolver meu sapato, como é que eu vou sair daqui? Aí os caras falaram para ele, devolve o sapato do cara aí. Aí eu já enfiei o pé. Aí falou, tá amarrado aqui, me solta aqui, para que eu vou? Solta o cara aí. Aí eu falei, você pegou todo o meu dinheiro, dá o dinheiro do ônibus pelo menos. E os ladrões me deram um trocadinho lá pro ônibus. Lembro tudo como se fosse hoje. Fala assim, e aí pastor, e os bandidos? Estão perdoados em nome de Jesus, aleluia! Não estou aqui, ai, coitadinho de mim, não, eu estou livre, eu não vou entrar nessa do diabo. Estão perdoados. E quantos outros casos que você vai contar? Está perdoado, vamos em frente. Então, esse negócio de quem perdoa esquece é mentira, eu lembro direitinho. Outra coisa, o que muda é a atitude. Outra coisa, só Deus pode, parece bonito, né? Só Deus pode perdoar. Isso é bandido que não quer perdoar. Só Deus. Não, senhor. A Bíblia manda você ser como Ele e perdoar também como Ele perdoou. Tá, finalmente só esses passos aqui. Primeiro, você não tem poder para perdoar ninguém. Você depende do Espírito Santo assim como eu. Diga amém aí. O Espírito Santo vai te ajudar. Pode crer. Uma das maiores obras do Espírito Santo em nossa vida é ajudar a gente a perdoar e ser perdoado. Segunda coisa, verbalize o perdão, como eu falei. Você fala em voz alta. Em terceiro lugar, peça a Deus um milagre que lhe ajude a amar e restaurar o relacionamento. Sabe qual é a ideia aqui? Porque tem alguns irmãos que vão lá e falam para a pessoa, olha, irmão, eu vim aqui falar com você que eu liberei o perdão. Isso é farisaísmo. Você não tem que falar para a pessoa que você perdoou. A pessoa vai ver que você perdoou na tua mudança de atitude, só isso. Começa a pedir para Deus, enche o meu coração de amor. Irmão, sabe por que outro dia veio esse papo de liberar perdão? Olha só, irmãos, eu estava um dia em paz, tranquilo, sem nenhum peso de consciência. Aí eu encontro o irmão num café de pastores. Ele falou, pastor Edson, eu vim aqui lhe avisar que eu já liberei o perdão e a minha igreja também liberou o perdão para o irmão. Aí eu comecei a ruminar minha consciência aqui, né? O que eu fiz, irmão? O que eu fiz? Ele falou, lembra quando eu convidei você para pregar na nossa igreja e você respondeu que não podia ir? Então, a nossa igreja ficou com raiva. Então, eu vim aqui dizer que o pastor está liberado. Sabe o que eu falei para ele? Até agora eu estava liberado e agora você me escravizou. Porque agora eu vou ser obrigado a ir lá na tua igreja, pedir perdão para os irmãos lá, de algo que eu não fiz, porque eu não fiz maldade com ninguém. Irmãos, eu tenho uma agenda. Eu tenho uma agenda. Não me convidou, não tenho data, que eu posso fazer? É complicado, né? Então, tem gente que inventa coisa para... Então, você não tem que dar uma de fariseu, olha, eu vim aqui liberar o perdão. Não, você tem aqui na tua atitude, no teu amor, mostrar que você liberou o perdão. Você, quando encontrar a pessoa, abraça,
Fala, ô irmão, que bem, começa a orar por ela, aí vai te encher de amor mais ainda pela pessoa, e Deus vai abençoar.